Depois da confirmação do primeiro paciente com coronavírus no Brasil, o governo de São Paulo criou um centro de contingência para monitorar os casos suspeitos. Pois é, e 3.000 profissionais serão capacitados nas próximas semanas no estado para lidar com a doença e para evitar a propagação do vírus, que foi chamado aí de Covid-19, né, Celso Zucatelli? Bom dia para você. Quantas suspeitas estão sendo analisadas neste momento em todo o Brasil? Bom dia, Roberta. Bom dia, Salsi. São 20 casos sendo analisados. Aquele empresário paulistano é a primeira confirmação na América do Sul. Está em boas condições de saúde. A família dele e outros passageiros do voo que o trouxe da Itália para o Brasil estão sendo monitorados neste momento. O empresário de 61 anos chegou da Itália no fim de semana. Ele fez uma viagem de 12 dias a trabalho e foi para Paris, de onde embarcou para o Brasil. No dia 21, chegou em São Paulo. 2 dias depois, teve febre e tosse. Foi ao pronto-socorro, onde fez os primeiros exames, que deram positivo para o coronavírus. Os médicos decidiram que, a princípio, ele vai se tratar em casa, no chamado isolamento domiciliar. Ele tinha uma condição clínica muito boa. Não tem o menor sentido você internar um paciente desse. Então ele foi orientado de uma forma muito adequada a ficar isolado na sua residência. A esposa do empresário não apresentou nenhum sintoma, mas ela também está em isolamento. Os dois estão em quartos separados. A família dele também está sendo monitorada. No domingo de carnaval, o paciente participou de um almoço com 30 pessoas da família. Elas também foram orientadas a procurarem um hospital, caso apresentem algum sintoma. A Anvisa pediu para a companhia aérea, a Air France, a lista de passageiros que estavam no mesmo voo do paciente. O Ministério da Saúde vai monitorar as 16 pessoas sentadas próximas ao empresário durante o voo da Itália ao Brasil. Entramos em contato por telefone, por visita domiciliar. Se tiverem sintomatologia, já procurem um serviço de saúde, né? Também fizemos sugestões aos contatos mais diretos, que aí é uma sugestão que evitem aglomerações, maior número de pessoas. Em São Paulo, 3.000 profissionais devem ser capacitados nas próximas semanas para lidar com possíveis novas suspeitas. Nesse momento, não há sinais de que a gente vai precisar desses leitos, né? Inclusive, nós temos cerca de 9.000 leitos de UTI no estado e nós já preparamos 1.000 leitos nesse momento para esta primeira fase. Outros 20 casos suspeitos da doença estão em análise no Brasil. O governo anunciou que monitora a atuação das autoridades sanitárias e segue os parâmetros indicados pela Organização Mundial da Saúde. O Ministério da Saúde explicou o que muda agora após a confirmação do primeiro caso no Brasil. A gente deve começar uma campanha para pessoas poderem perceber a importância de lavar as mãos, de ter higiene, de, caso tiver febre, tosse, entrar em contato, o telefone da ouvidoria 136, a página do Ministério da Saúde, porque nessa época produzem muitas fake news para as pessoas terem uma página, uma informação de qualidade e mantendo o alto grau de vigilância que vem sendo feito pelo Brasil, que tem funcionado de uma maneira muito intensa, com uma rapidez muito interessante. Bom, a repórter Maria Carolina Paz está no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. A gente conversa ao vivo com ela, né, Maria Carolina? Bom dia para você. As companhias aéreas tomaram alguma medida depois daquela confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil? Bom dia para vocês também, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. As empresas Gol, Azul e Latam nos informaram que não receberam nenhuma notificação da Vigilância Sanitária sobre medidas que devem ser tomadas em voos vindos da Europa. Nós também entramos em contato com as companhias Alitalia, Lufthansa, Air France e TAP Air Portugal, mas não tivemos retorno. O Ministério da Saúde também informou que não haverá mudança na situação dos aeroportos no país, muito menos o fechamento de fronteiras e nem a suspensão de viagens para os países que têm casos confirmados da doença. O governo federal disse ainda que não haverá qualquer processo de triagem para os passageiros que cheguem desses países. Até o momento, não há nenhum cancelamento de voo de ida e volta para a Europa e China. Salsi.
Obrigada, Maria, pelas informações. No Rio de Janeiro, 5 casos suspeitos de contaminação pelo coronavírus são investigados. Na unidade de pronto atendimento em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, funcionários e pacientes usavam máscaras cirúrgicas. Foi uma medida preventiva depois que uma mulher de 49 anos passou pela UPA com tosse, febre e coriza. Ela também informou que esteve recentemente em Milão, na Itália, um dos países que já confirmaram mortes pelo coronavírus e que está na lista de alerta do Brasil. Se há suspeita, há dúvida. Então, na dúvida, é melhor que interdite isso aí, que faça o melhor para a população. Hoje, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde vão visitar a casa da família da paciente para mais orientações até que saia o resultado dos exames. Além do caso suspeito em Nova Iguaçu, a Secretaria Estadual confirmou que investiga outros 4 pacientes, 2 na capital fluminense e 2 em Niterói, na região metropolitana. Em todos os casos suspeitos no estado, as amostras coletadas dos pacientes são encaminhadas ao Laboratório Central Estadual, no centro da cidade. As amostras são divididas. Uma parte é analisada aqui mesmo. A outra vai para a Fiocruz, em Manguinhos, na Zona Norte, pois é um dos laboratórios de referência nacional para a análise do coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde disse que o Rio de Janeiro já tem um plano de contingência integrado com os 92 municípios do estado e que há uma reserva de 120 leitos em hospitais da rede pública para possíveis pacientes. Você chegar numa unidade que está suspeita de um vírus que é mortal, né? Todo mundo fica apavorado, né?